Estamos de volta conversando sobre aborto com a professora Carolina Ager. Professora, a gente tem duas perguntas de duas alunas e eu quero chamar a primeira pergunta da Carolina Oliveira. Queria saber qual a possibilidade do aborto ser legalizado no Brasil. Vamos responder a aluna. Olha, atualmente com o Congresso Nacional que a gente tem é um congresso mais conservador, né? Então é muito difícil a gente vislumbrar alguma mudança legislativa no universo mais recente, né? Esse ano mesmo a gente teve essa discussão com a apresentação e a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do projeto de lei do Eduardo Cunha, que ele torna ainda mais dura a legislação sobre o tema. Isso foi aprovado na CCJ e agora vai ao plenário em breve, provavelmente quando essa situação no Congresso estiver mais calma. Mas o projeto de lei do Eduardo Cunha, ele é um projeto de lei que ele, se a gente olhar para ele está dizendo que, olha, qualquer situação que uma pessoa ela der informação, ela conversar com alguém que quer fazer um aborto, ela der algum indicativo de que essa pessoa pode usar uma substância abortiva, essa pessoa está sendo criminalizada. Então não é mais só o que a nossa legislação tem, o nosso Código Penal, que diz, olha, quem fizer aborto vai responder. Ele está dizendo mais, ele tá o que a gente chamaria no direito de atos preparatórios, ele está condenando os atos preparatórios, que é a situação da pessoa estar conversando sobre isso, ela dizendo, olha, existem esses métodos, você poderia usar. Ou que a pessoa indique algum método anticontraceptivo, como abortivo, né? E isso vai mencionando diretamente os agentes públicos, né? Os médicos, as pessoas da área de saúde. Então, se hoje em dia o médico ele já tem um receio de fazer um aborto nas situações legais, mesmo sabendo que ele pode fazer, ele às vezes pede que haja uma autorização judicial, ele quer se resguardar. Imagina quando esse projeto for aprovado e aí, de fato, ele não puder nem mais conversar sobre isso. Quer dizer, a mulher fica tolhida totalmente dos seus direitos de pelo menos saber sobre as possibilidades que ela tem, pedir ajuda para alguém, conversar com alguém sobre isso. Isso esbarra em algum parâmetro constitucional? Porque, por exemplo, o atendimento médico é uma questão de direito humano, né? Em que medida a Constituição pode limitar esse projeto de lei? Ou até derrubar? Eu acho que tem grandes chances de isso essa discussão chegar no Supremo Tribunal Federal e realmente, nessa lógica de que você deveria ponderar os interesses protegidos, isso ser relativizado. Porque, de fato, o direito à saúde é um direito muito forte na Constituição. O direito ao planejamento familiar, à saúde e os dados sobre saúde em relação ao aborto, se a gente olhar, saúde, se eu não me engano, os dados do SUS mostram que é a quinta causa de maior mortalidade materna, são as consequências dos abortos feitos clandestinamente. Uhum. Então, isso é uma questão de saúde pública, de fato, como a gente já mencionou aqui. Então, pode ser que isso chegando à STF, essa discussão seja feita, mas até lá a gente vai ter uma legislação bem mais rigorosa, se esse projeto for aprovado. Bom, a gente tem outra pergunta da Laís e Vicente, vamos ouvir. Eu gostaria de saber se o aborto é uma questão legal, religiosa ou ética. Essa pergunta é bem difícil porque, de fato, ele é as três coisas, né? O aborto, ele é uma questão religiosa, porque as religiões elas têm entendimentos diferentes sobre essa questão. Ele é uma questão legal, porque a legislação não deixa de ser uma medida de política pública e quando você legisla sobre algo, você está dizendo como você quer que as pessoas se comportem sobre aquilo, como faz o nosso Código Penal. Ele é uma questão moral, ética também, é claro. E quando a gente pensa sobre isso, o importante é a gente entender que essa discussão sobre quando, no fundo, quando a gente pensa isso do lado religioso disso, moral, é uma discussão sobre quando começa a vida, né? E de fato não há um consenso sobre isso. Se você olhar para todos os países que trataram desse tema, ninguém chegou a um consenso de quando realmente há uma vida formada. E mesmo nesses países é uma questão pacificada também, né? Não é de se esperar que por conta da regulamentação vai se pacificar a questão. Isso nunca vai acontecer. Não vai acontecer. O que acontece é que alguns países eles dizem, olha, até 12 semanas o aborto pode acontecer. Alguns dizem até 12 semanas ele pode acontecer, entre 12, né, no que seria o segundo trimestre da gravidez. Ele precisa de uma autorização. Já no terceiro trimestre, quando realmente a gente já pode até nascer a criança, ele não poderia acontecer. Então, o que se sabe, o que é consenso, é que essa vida ela vai se formando ao longo do tempo.
mas não há um conceito sobre quando ela se inicia. Então a questão religiosa não pode realmente influenciar nessa escolha, porque a religião também tem visões diferentes. A gente sabe que tem grupos religiosos que acreditam que métodos como a pílula do dia seguinte, o DIU, são métodos que são abortivos. Quando muitas vezes a medicina diz não é, porque ainda não há uma vida formada. Então, de fato, a gente precisa trazer muita informação quando se trata desse debate. E eu acho que, respondendo um pouco a pergunta, se é uma questão legislativa, de política pública, aí sim, maior ainda a necessidade, respeitando as crenças religiosas e a moral de cada um, maior ainda a necessidade de, numa política pública, numa situação de formação legislativa, de lei, que vai regulamentar a vida das pessoas, a gente ter essa preocupação. É até importante salientar que nesse projeto de lei, a pílula do dia seguinte, ela fica proibida, né? Ou seja, você tem, na verdade, casos, inclusive, em que mulheres que sofrem estupro, né? E que fazem todo um tratamento preventivo para doenças sexualmente transmissíveis e também utilizam a pílula do dia seguinte. Isso também estaria inserido nesse projeto de lei, nesse caso de interrupção por conta de aborto? Ele estaria inserido nesse sentido, porque se você não tem uma resposta clara de que isso não é um método abortivo, a pessoa, quando o agente de saúde pública, ele não pode falar sobre nenhum desses métodos, anunciar, se ele anunciar, ele vai estar induzindo, ele vai estar auxiliando a pessoa a fazer um aborto, aí você perde toda a possibilidade dessa pessoa trazer essa pílula do dia seguinte como um meio viável para que essa mulher evite a gravidez, né? Então, de fato, é preocupante. E como é que onde que a gente pode estar falhando nessa discussão, professora? Porque é um tema polêmico, é um tema urgente também, é uma questão de saúde pública urgente. Agora, a sociedade em alguns momentos fala intensamente sobre isso, mas fica muito distante realmente da discussão legislativa, né? O que falta nessa discussão, na sua opinião? Eu acho que faltam duas coisas, né? A gente, olhando para a realidade, tem uma pesquisa muito interessante que diz que até os 40 anos, 1 em cada 5 mulheres fizeram aborto, né? Então, a gente está escondendo uma realidade que está evidente. Então, falta uma discussão racional, com dados, com informação, né? A gente não pode trazer argumentos religiosos e morais para essa discussão, né? E eu acho que isso é o mais importante de tudo. Mas a gente sabe que, na prática, a política ela passa por outras esferas, né? Recentemente, houve uma portaria do Ministério da Saúde, ano passado, que trouxe esse procedimento da realização do aborto. Quando a mulher chega e precisa resolver uma situação que ela já iniciou de forma clandestina, essa portaria dizia que esse procedimento começaria a ser previsto no SUS. E por questões políticas, depois de 15 dias essa portaria foi revogada, era uma portaria do Ministério da Saúde. Então, quando a gente vê algumas iniciativas, muitas vezes a política ela acaba minando isso. Então, por isso que a gente está num período bem complicado, realmente. E discutir o aborto também, discutir um pouco a questão da violência contra a mulher, ou discutir-se muito? Que medida os dois assuntos se encontram? A gente vê até esses grupos feministas discutindo, né? Quer dizer, se o homem ficasse grávido, o aborto não seria criminalizado, é o que elas dizem. E pode ser que seja verdade mesmo. Então, acho que agora é o momento mesmo, essas manifestações, as mulheres indo para a rua contra esse PL do Cunha, eu acho que é o momento das mulheres firmarem os seus direitos. Porque quem sofre as consequências realmente são as mulheres, né? Carregar um filho indesejado. E muitas vezes cuidar sozinha, né? Porque um homem também, quando abandona a mulher e o bebê, é uma forma de praticar o aborto, a forma dele, né? Não vai realmente se responsabilizar por todo aquele contexto que vem pela frente, né? É muita responsabilidade, né? Trazer uma vida ao mundo, então... Com certeza. Agora, lá no primeiro bloco, uma das alunas coloca no Povo Fala a questão de você ter realmente normas, regras, como, por exemplo, a gente já citou aqui, né, um tempo máximo para a realização do aborto, enfim, para que isso não seja banalizado. Em alguns países na Europa, inclusive, uma mulher vai numa farmácia, compra uma pílula e aborta com até 4 meses, 3 meses de gestação, se não me engano. Uma gestação bem mais prolongada. Agora, o que se discute hoje, nesse momento, quando se fala em legalização e regulamentação do aborto, com relação a esses limites, né, além de tempo e de motivações, por exemplo? Pensa-se na possibilidade de não haver necessidade de se colocar o motivo da realização do aborto?
Olha, eu vou te dar um exemplo de uma discussão recente. O Código Penal, ele está sendo reformado, existe um projeto de lei no Congresso Nacional que reforma o Código Penal, né? Atualiza o Código Penal. Nesse projeto de lei, há a previsão do crime de aborto, há a previsão dessas 3 hipóteses que a gente já mencionou aqui, em que ele possa ocorrer, né? No caso de estupro, no caso de risco grave à mulher, à vida da mulher, e no caso do feto anencéfalo. E há mais uma hipótese que é a interrupção de até 12 semanas da gravidez, né? Então, a gente está ali dizendo, olha, até 12 semanas, depois disso, não. E quando, diante de um laudo médico, quando há risco à saúde psicológica, física e psicológica da mulher. Então, de alguma forma, a gente, quando vai regulamentar, é claro que, como eu te falei, não é uma questão só de legalizar e não regulamentar, é uma questão de legalizar e regulamentar. Então, essa discussão pode ser feita, você discutir até quando, como essa mulher vai fazer isso, claro, para não banalizar, porque de fato a gente tem que como eu disse, é um direito protegido, né? A vida e a informação é um direito protegido pela Constituição. A gente valoriza esse direito, mas em algumas situações ela pode ser ponderada. Então, quais situações? A gente pode discutir isso. Não é dizer sim ou não ao aborto, não é fechar outras portas. Acho que isso é importante. Bom, professora, a gente está chegando no final do programa. Eu queria te deixar à vontade para fazer qualquer comentário de como você entende toda essa discussão, assim, alguma coisa que a gente tenha deixado passar aqui nessa conversa que você acha fundamental trazer à tona sobre esse assunto. Eu acho que, enfim, como eu já falei, eu acho que o mais importante dessa discussão realmente é trazer argumentos, a entender o que está acontecendo nos outros países. Eu acho que os alunos colocaram muito bem isso, olhar para outras realidades, olhar para os dados, olhar para os números e trazer uma discussão isenta de argumentos religiosos e morais. Porque quando a gente faz legislação, quando a gente faz política pública, a gente precisa ser racional e olhar para todos os números, né? O número de pessoas que estão fazendo abortos em clínicas clandestinas, e muitas vezes das mulheres que morrem por causa dessa conduta, os gastos que a saúde pública tem para tratar desses procedimentos que são mais mal feitos, muitas vezes, de novo, correndo risco de vida da mulher. Então, é só assim que a gente vai conseguir tratar desse tema com racionalidade. É claro que existem pessoas contra, existem pessoas a favor, e você vai respeitar isso, mas a gente, para fazer a política pública, para tratar do tema, precisa olhar para isso de forma mais profunda. E vamos torcer para essa discussão ficar cada vez mais aquecida para todo mundo poder se posicionar e pensar a respeito de um tema tão importante, né, professora? Muito obrigada pela sua participação e sua presença aqui no Estúdio da Faixa. Obrigada. Obrigada a você, a gente fica por aqui, até a próxima.